dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de março de 2025. São 8 horas da manhã. Acaba de ser proposto um novo pedido de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. No início do mês de abril, membros do Partido dos Trabalhadores propuseram ao Supremo Tribunal Federal medidas cautelares para impedir incitação do ex-presidente em manifestações que faria no Rio de Janeiro e em São Paulo, e nas quais acusaria o Supremo Tribunal Federal, ou seja, seu julgador, na aceitação de medidas cautelares contra ele, no caso das que foram pedidas, e por conta da abertura de ação penal contra si, e também incitação contra o presidente da República. O Procurador-Geral da República, instado pelo ministro Alexandre de Moraes, que recebeu a ação do PT, determinou que fosse arquivado esse pedido por falta de legitimidade dos autores para propor uma ação desse tipo, além de dizer que não cabia esse tipo de pedido de medida cautelar, que na verdade é o quê? Prisão. E o ministro Alexandre de Moraes, agindo de acordo com a Procuradoria-Geral da República, nem tomou conhecimento do pedido e mandou arquivar, mas sobretudo por conta dessa falta de legitimidade dos autores, uma vereadora e um advogado ligados ao PT, de fazerem o pedido. Agora, a liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados propôs à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, PNDD, órgão da Advocacia Geral da União, criado no ano passado com a finalidade justamente de atuar junto aos tribunais, junto às instâncias competentes, em pedidos que digam respeito à defesa da democracia e contra a desinformação, que é o caso do que está acontecendo. O pedido foi assinado pelo líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, e se baseia basicamente no artigo 312 e também no artigo 319 do Código Penal, do Código de Processo Penal. O artigo 312 pede prisão preventiva por perturbação da ordem pública, que consiste na incitação que o Bolsonaro está fazendo em manifestações e no discurso público contra os seus julgadores e até contra o presidente da República. Cabem essas medidas para a finalidade de uma eventual fuga, que é outro assunto que também está na mira dos partidos políticos governistas e de inúmeros juristas, jornalistas, analistas de todo tipo e inclusive dos próprios ministros do Supremo. Como se sabe, alguns dias atrás, o G1, o portal G1 da Globo, através da jornalista Andréa Sadi, noticiou que ministros do Supremo acreditam que Bolsonaro deve tentar fugir da lei, fugir de uma condenação criminal e, portanto, de uma pena de prisão. Aliás, é até por isso que o ministro Alexandre de Moraes, em fevereiro deste ano, negou ao presidente da República um pedido para viajar para os Estados Unidos para participar da posse de Donald Trump. Vamos ver então o que aconteceu nessa reportagem que eu preparei para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que considere fazer uma doação. O blog da Cidadania está lutando para sobreviver, para comprar novos equipamentos, para poder se manter. O que acontece? Eu não tenho uma grande estrutura, então eu fico repetindo alguns vídeos, pelo menos por uns 4, 5 dias, porque eu não posso fazer vídeo todo dia. Você já viu o vídeo? Pula, tem gente que não viu. Então é isso, minha amiga, meu amigo, eu quero mostrar algumas coisas para você.
Na assim chamada condução coercitiva, a que o juiz Moro submeteu o meu amigo e blogueiro Eduardo Guimarães, é uma forma de sequestro. Ele submeteu o Eduardo Guimarães ao chamado cárcere privado. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber. Eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte: olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Lá em 2020, o Dória condenou o blogueiro aqui a indenizar o João Dória em 20 mil por publicação de fake news. A fake news é que um funcionário do Dória gastou dinheiro público numa casa de prostituição. Não foi do governo Dória, foi do governo Alckmin. Dória se aproveitou disso, tanto faz que era o governo Dória ou era o governo Alckmin. Não é? Então era o governo do Estado. Mas essa condenação de 20 mil eu recorri, e aí eu não sei como o Dória conseguiu aumentar isso para 50 mil e eu não tenho conseguido pagar. Então vamos lá. Muito obrigado, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo. O golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Algo me avisou que alguma coisa ia acontecer. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro e estaria apodrecendo nas cadeias até hoje, ou quem sabe assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. O Supremo Tribunal Federal tem registrado nos últimos dias um aumento significativo nas ameaças e ofensas dirigidas à instituição e aos ministros da Corte. O artigo 312 do Código de Processo Penal trata da prisão preventiva, medida cautelar que autoriza a prisão de alguém antes do julgamento. É cabível quando houver indícios de autoria e materialidade de crime que possa perturbar a ordem pública e a instrução criminal, e uma ação penal como a que o ex-presidente responde na Justiça, além de pôr em risco os julgadores. O ministro Alexandre de Moraes mandou à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. O PGR se manifestou contra o pedido de prisão preventiva e o Moraes negou esse pedido feito por vereadora do PT e um advogado. Pela decisão, a autora não tinha legitimidade para apresentar ação do tipo ao Supremo. De acordo com Moraes, os advogados apresentaram o pedido diretamente ao STF, quando deveriam ter feito à autoridade policial ou ao Ministério Público. A liderança do PT na Câmara dos Deputados, então, adequou agora esse pedido que já havia sido feito ao Supremo para impor medidas cautelares ante a incitação de Bolsonaro contra o Supremo. O pedido foi feito à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, órgão da Advocacia Geral da União, criado com a finalidade de agir quando for demonstrado que o conteúdo de uma campanha como a de Bolsonaro causa impacto via amplo alcance ou repercussão que possa causar danos à coletividade. A Procuradoria atua somente por meio de requerimento prévio de outros órgãos ou autoridades públicas. E se tiver comprovado o interesse público da União da ação, para que haja atuação do PNDD, vai ser necessário ser comprovada a ocorrência de dano efetivo ou de indícios de potencialidade de dano às instituições ou políticas públicas. O pedido feito pela bancada do PT na Câmara dos Deputados consiste em que seja avaliada a possibilidade de medidas cautelares, inclusive judiciais, para evitar novas condutas semelhantes que coloquem em risco a integridade institucional da República. Ou seja, que Bolsonaro seja preso para parar de incitar seus imprevisíveis seguidores contra autoridades que o estão julgando e até contra o presidente da República. Tudo de acordo com o Código de Processo Penal. O pedido se adequa à legitimidade requerida pela PGR e pelo STF. Não é de agora. Em 2021,
no 7 de setembro, na verdade no day after ao 7 de setembro, Bolsonaro foi à praça pública, foi inclusive à Avenida Paulista, dizer que não seguiria mais as ordens do Alexandre de Moraes e fez ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Juristas viram crime de responsabilidade, então, de Bolsonaro já presidente, ao declarar abertamente que não cumpriria qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, o presidente Jair Bolsonaro comete crime de responsabilidade por desrespeitar os poderes. A avaliação, naquele 8 de setembro de 2021, foi de juristas consultados pelo portal UOL após fala de Bolsonaro no dia anterior, no dia 7. Para o jurista, ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, todos os pronunciamentos de Bolsonaro e suas condutas caracterizaram crimes de responsabilidade. O tom da fala de Bolsonaro, no seu entendimento, é de nítida ameaça ao Supremo e, mais ainda, aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Os crimes do artigo 85 da Constituição se tipificaram por um modo de governar que tinha sido, até então, de costas para a Constituição. Os pedidos de prisão preventiva de Bolsonaro já vêm de longe, inclusive quando ele, logo após a Operação Tempus Veritatis, no início do ano passado, foi para uma embaixada da Hungria para tentar se evadir de um eventual pedido de prisão preventiva. Bolsonaro se abrigou nessa embaixada por um fim de semana, 2 dias após ter tido o passaporte confiscado pela Polícia Federal. O STF, um ano depois, pouco antes de ser alvo de um ataque à bomba de um homem que explodiu a si mesmo diante da estátua do Supremo Tribunal Federal, já tinha recebido mais de 1.000 ameaças desde o 8 de janeiro, uma média de 3 por dia. Após o atentado no dia 13, novos e-mails enaltecendo o autor do ataque foram enviados à corte e a segurança foi reforçada. Tudo isso, segundo os juristas, era algo que vinha dos discursos de Bolsonaro. Inclusive, o jurista Walter Maierovitch, em novembro do ano passado, diz que a prisão preventiva de Bolsonaro seria necessária para ele parar de incitar os seus seguidores contra o Supremo. Inexplicavelmente, o mesmo jurista, Walter Maierovitch, disse agora que o pedido dos vereadores do PT para prender Bolsonaro não tinha nem pé nem cabeça. É uma situação que também tem relação com a guinada do Grupo Folha para o colo do Jair Bolsonaro. Então, as coisas que diziam 2, 3 meses atrás pararam de dizer, começaram a dizer o contrário. Você vê aqui, o mesmo Maierovitch, golpismo continua, a prisão de Bolsonaro é necessária. Isso em novembro. E agora, em abril do ano seguinte, nem 6 meses depois, pedido para prender Bolsonaro não tem nem pé nem cabeça. Não tem nem pé nem cabeça a análise dele, né? A Polícia Federal viu golpismo latente e citou homem-bomba no STF quando indiciou o Bolsonaro em 21 de novembro, poucos dias depois do ataque à bomba. O relatório da Polícia Federal apontou que os discursos por um golpe de Estado começaram a ser inflamados em 2019 e cita o recente atentado à bomba no STF para concluir que a retórica golpista segue latente na sociedade brasileira e o Bolsonaro tem incentivado. Então não é o Eduardo, não é o Blog da Cidadania, é a Polícia Federal que vê risco no que o Bolsonaro anda falando na rua. E logo depois do dia 13, no dia 16, outro homem-bomba tentou explodir o STF. O STF detectou outra ameaça grave, na verdade, 3 dias depois do primeiro ataque à bomba. Detectou outra tentativa de ataque à bomba. O suspeito de tentar evadir o STF agora, em março, aí já vários meses depois, em 1º de março, tinha material para bombas caseiras em casa. Em março deste ano,
no dia 1º, foi noticiado que a Polícia Civil do Distrito Federal informou que estava investigando um homem de 52 anos que tentou invadir o Supremo, e ele chegou a ser preso e fez ameaças ao tribunal e aos ministros da corte. Após ser identificado, o homem foi localizado na cidade de Samambaia, abordado durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar. A polícia informou que o suspeito de ações extremistas desacatou policiais. Durante as buscas, os policiais encontraram artefatos para fabricação de bomba caseira e bilhetes confirmando as suas intenções violentas. Tudo decorrente dos discursos de Bolsonaro. Então, eis que, em março, no dia 19, petistas solicitaram a adoção de medidas cautelares para evitar a fuga de Bolsonaro, além da violência que ele estava espalhando. O STF já, então, pouco antes, tinha negado o pedido do Bolsonaro para ir à posse do presidente Donald Trump por uma razão muito simples. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente disse que ele ia fugir, não é? O ministro Alexandre disse que a medida de retenção do passaporte do Bolsonaro visou, obviamente, impedir que ele saísse do país e objetivava, não é, lá em fevereiro, satisfazer a eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública com o objetivo de preservar substancial interesse público no contexto de investigações criminais de que se resultou. Permanecem, portanto, presentes os requisitos de necessidade e adequação para a manutenção das medidas cautelares. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo, o Alexandre de Moraes indefere o requerimento da defesa de Jair Bolsonaro para recuperar seu passaporte e a posse do Trump. Os ministros do STF, inclusive, em matéria da Andréa Sadi, em março deste ano, disseram que não descartam um plano de fuga de Bolsonaro após o filho dele ter ido para os Estados Unidos e se dizendo perseguido político e falando em pedir asilo, o que seria um ato preparatório para a viagem do pai, para fugir da lei brasileira. Eis que, em 19 de março, deputados do PT pedem ao STF que Bolsonaro seja proibido de deixar Brasília e se aproximar de embaixadas, e pediram tornozeleira eletrônica nele. Mais uma vez foi indeferido, a justiça não aceitou. Na véspera do julgamento, da aceitação da denúncia da PGR contra o Bolsonaro, o Supremo registrou mais uma avalanche de ameaças. Às vésperas do julgamento e recebimento da denúncia do PGR contra Bolsonaro e outras 7 pessoas acusadas de envolvimento na trama golpista, o Supremo passou a registrar um aumento no número de ameaças e xingamentos a integrantes da corte. E tudo isso decorrente das críticas dos ataques de Bolsonaro. E aí você vê que no mesmo mês de março, no dia 17, a deputada e vereadora pediu prisão de Bolsonaro após ato em Copacabana. A deputada federal Duda Salaverte e do PDT e a professora de Direito, a vereadora Liana Cirne, de Recife, ingressaram com pedidos de prisão preventiva contra o Bolsonaro, à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. E nesse pedido pediam cabimento da prisão preventiva do noticiado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a instrução penal. O artigo 312 prevê prisão preventiva de alguém que esteja tentando tumultuar o processo, como Bolsonaro está fazendo com as críticas, os ataques e as versões de que o STF tem um plano contra ele. O Alexandre de Moraes mandou o PGR se manifestar sobre o pedido de prisão e o PGR disse que não. O PGR enviou ao Supremo parecer contra a prisão. O que é que foi que ele disse? O procurador se manifestou contra o pedido de prisão de Bolsonaro por obstrução da justiça. A solicitação foi feita pela vereadora petista do Recife, que você acaba de saber quem é. O pedido foi encaminhado à PGR em 18 de fevereiro, com prazo de 5 dias, porém o retorno do PGR ocorreu 14 dias depois. O pedido de análise pela PGR por parte do ministro do STF é uma praxe. Os autores do pedido de prisão foram, como você viu, a vereadora Liana Cristina Cirne
e Vitor Fialho Pedrosa. De acordo com Gonê, Liana e Vitor erraram em encaminhar o pedido da prisão preventivamente diretamente ao STF, já que a solicitação deveria ser encaminhada para a Polícia Federal ou ao próprio Ministério Público. Muito bem. O Moraes, então, negou o pedido de preventiva de Bolsonaro, feito por vereadora do PT, e, na verdade, o ministro do STF nem chegou a analisar a notícia-crime apresentada pela vereadora petista por considerar que ela não tinha legitimidade. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu esse pedido. Na decisão, ele acatou os argumentos do Paulo Gonê, o PGR, apontando que o pedido dos advogados não indicou quais seriam os indícios concretos de crime, está tudo muito bem indicado, e os efeitos desses crimes estão muito bem conhecidos, mas eles não querem prender. Além disso, o ministro concordou com o PGR no tocante à ilegitimidade dos autores, ou seja, eles não tinham a legitimidade de serem aqueles que têm o poder e o dever de acusar o presidente. Eles deveriam ter feito a proposta à instância competente para que essa instância pedisse a prisão do Bolsonaro. Enquanto isso, o STF continuou passando por varredura antibomba na véspera do julgamento do Bolsonaro, mostrando que as palavras do Bolsonaro são gravíssimas e que o tribunal se arrisca e arrisca os seus ministros ao negar repetidamente que se tire esse incitador de circulação. Muito bem, aí agora a bancada do PT na Câmara dos Deputados, liderada pelo deputado Lindenberg Farias, pediu à Advocacia Geral da União para fazer o que a vereadora e o seu advogado não conseguiram. Na verdade, aqui está o pedido, a Procuradoria, um pedido de 7 páginas, e a liderança do PT pede providência contra os seguintes fatos: disseminar desinformação sobre o sistema eleitoral, atacar a honra de autoridades públicas, mobilizar a população para pressionar o Congresso por anistia ampla a condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, minimizar ou relativizar os atos de 8 de janeiro, insinuar a ocorrência de um golpe de Estado supostamente operado pelo STF para eleger o Lula. E, durante entrevista publicada no YouTube, o Bolsonaro afirmou que as urnas são inauditáveis, que o TSE influenciou a eleição, que durante as eleições de 22 ele não pôde mostrar imagens de Lula defendendo o aborto, que o Lula foi ao Morro do Alemão se reunir com traficantes, ele não pôde dizer. Ele reclamou também que Moraes disse que o golpe começou em julho de 2021 e que isso seria historinha dele, acusando o ministro de mentir. E tudo que acontece aqui por parte de Alexandre de Moraes é confidencial e secreto, que não é verdade também, é lógico. E aí o Bolsonaro diz: estão me acusando de tentativa de golpe porque fiz uma live, isso é inacreditável, evidentemente que ele não foi acusado de tentativa de golpe porque fez uma live, tem 884 páginas de prova do que ele fez. As condenações de 17 anos são absurdas, querem me botar 30 anos, o sonho de alguns é me ver morto, está acusando os ministros de ter um plano para matá-lo. Eles querem esconder o inquérito 361, se é fake news, o inquérito é mentiroso. Ele diz que o inquérito das fake news é uma fake news. Quem soltou Lula, quem anulou suas condenações para que ele se tornasse candidato, foi o Supremo Tribunal Federal. Foi um tribunal que anulou as condenações de Lula, inclusive pedido pelo ministro Fachin, que foi quem havia negado várias vezes. Quem soltou Lula foi a justiça, porque as condenações dele foram anuladas. Ele disse que foi para os Estados Unidos, graças a Deus, se estivesse aqui no 8 de janeiro, estaria preso até hoje ou morto, ou seja, acusa os ministros até de quererem matá-lo. Tudo isso são incitações que fazem com que, no final, seja avaliada
pela AGU para propor ao Supremo medidas cautelares, inclusive judiciais, para evitar condutas semelhantes que coloquem em risco a integridade institucional da República e do Tribunal. Medidas cautelares que eles se referem aqui é cana, prisão. E isso foi pedido para a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD, que atua por meio de requerimento prévio de órgãos e autoridades públicas e também de qualquer cidadão, desde que esteja comprovado o interesse público na ação. Nos casos que envolvem desinformação, é preciso que seja demonstrada a intencionalidade da disseminação do conteúdo com o objetivo de causar os problemas que a gente viu. A Procuradoria atua por meio de requerimento prévio a outros órgãos. Então, aqui o que acontece? Esse órgão, a PNDD, segundo o entendimento da bancada do PT na Câmara dos Deputados, teria a legitimidade que Alexandre de Moraes diz que faltou à vereadora Liana Cirne e ao seu advogado. Então, a PGR, órgão da Advocacia Geral da União, teria essa legitimidade para pedir ao Supremo e o Supremo à Procuradoria Geral da República. E aí, minha amiga, meu amigo, você vê a Folha de São Paulo que, de uma forma absolutamente incrível, se aliou ao Bolsonaro, após o Bolsonaro passar anos atacando o jornal, difamando o jornal. Depois que o Elon Musk começou a apoiar o Bolsonaro, a Folha passou a apoiar o Bolsonaro também. E agora ataca os ministros do STF, que estão sob ameaça constante, porque o governo Lula empresta aviões da FAB ao STF para que eles possam se locomover com mais segurança. Porque ninguém tem dúvida que se atiraram uma bomba no Supremo Tribunal Federal, quem não daria um tiro no Alexandre de Moraes se o encontrasse desprotegido num aeroporto? Inclusive, lá em Roma, ele foi alvo de um bolsonarista que quis partir para cima dele. O Zanin foi alvo no banheiro de um aeroporto de um sujeito que queria agredi-lo, que o ameaçou de agressão. E aí o jornal faz essa matéria em tom de denúncia de algo que é absolutamente necessário e que está sendo causado pelo aliado da Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.